Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um programa Destaques. A indústria têxtil do Ceará celebrou um marco importante na trajetória rumo à sustentabilidade. 3 empresas foram reconhecidas com o selo ISG-FIEC, uma certificação que atesta práticas exemplares nas áreas ambiental, social e de governança. Paulo é proprietário de uma das empresas agraciadas com o selo. A companhia tem mais de 20 anos de fundação e na produção têxtil ela vem se destacando pelos investimentos em tecnologia e desenvolvimento sustentável. Receber essa certificação para a gente é mostrando que nós estamos no caminho certo. Então é mostrar para a nossa equipe, mostrar para os nossos clientes, para os nossos fornecedores e para os nossos parceiros que sim, a gente está fazendo um trabalho de casa bem feito, né? E como presidente do CID Roupas, da moda, do mercado do Ceará, é mostrar também aos nossos associados e às empresas que tem que estar junto, tem que estar tirando. A gente abre assim, um caminho disruptivo, porque nós somos a primeira empresa de moda a tirar esse tipo de certificação. Então, assim, mostrar para o pessoal que através do exemplo a gente consegue tirar muita coisa bacana. Prova disso são essas roupas. As peças foram criadas a partir de retalhos e restos de materiais da empresa do Paulo, o estilista responsável pela concepção dos modelos e, consequentemente, da exposição, explica que para chegar ao resultado final, o trabalho precisou passar por muitas mãos. Essa coleção ela foi desenvolvida com a minha marca, Ivanildo Nunes, com mais 4 alunos do Senac. Então nós conseguimos construir essa coleção e dentro da minha empresa nós conseguimos desenvolver com a minha equipe, com várias outras pessoas, conseguimos desenvolver a coleção. Não é uma coleção que foi feita, ela teve realmente um processo, uma logística de produção. Então, por quê? Porque a partir de agora ela vai ser reproduzida e vai ser vendida. É uma atividade que, incrível que pareça, é carente. Então, assim, a gente vê muito lixo indo para o lixo e vem pessoas querendo lixo e não tem, né? Então, engrandecer isso com a parceria com o Ivanildo Nunes, através de desfile, com o nosso lixo, é mostrar ao mercado que sim é possível. Então, a gente vê peças belíssimas, né? Tanto que no final do desfile eu cheguei para o Ivanildo e falei, cara, eu quero meu lixo de volta. Ficou linda as peças. Então, assim, realmente ressignificou e vai para o mercado novamente. O que mais caracterizou esta entrega do selo ESG-FIEC foi que pela primeira vez uma pequena empresa foi homenageada com o prêmio. Isso mostra que o engajamento da federação com a sustentabilidade tem atingido cada vez mais outros mercados e negócios de diferentes tamanhos. Isso demonstra que o sistema FIEC está preocupado muito com o ESG, mas o que demonstra também é que o industrial cearense ele está muito ligado nisso, está fazendo com que as suas indústrias elas tenham esse selo, né? E o que é mais importante, esse selo que está saindo aqui hoje, ele é reconhecido internacionalmente. Tanto faz ele ter sido entregue hoje pelo Bureau Veritas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. A empresa que está recebendo aqui, ela tem esse selo em qualquer lugar do mundo. Então a FIEC fica muito feliz, o nosso núcleo realmente está dando toda a resposta que a gente esperava. Nós fomos a primeira federação do país a instituir esse selo. Já estamos trabalhando em mais 6 federações para implantar esse selo dentro dessas federações de outros estados. E hoje é um momento de muita felicidade para a gente, porque são empresas que são hoje são empresas do mesmo setor, mas foram feitas porque o Bureau Veritas ele avisa a data que vai fazer a certificação. Então ele chega e diz, olha, em 20 dias eu vou na sua empresa. Ele não sabe se é no dia 1º, no dia 2, mas em 20 dias ele chega. E foram essas 3 empresas do setor têxtil que quase que receberam conjuntamente. 2 dessas empresas são dos mesmos sócios e a gente mostra que tem um padrão dentro dessa empresa, né, que faz com que a gente fique muito feliz por essa resposta que o industrial cearense está dando a essas 3 grandes letrinhas que estão dominando o mundo.
Para que sejam premiadas, as empresas foram auditadas e certificadas pelo Biralvectas, uma das maiores e mais respeitadas organizações de certificação do mundo. A certificação ESG da FIEC, a Federação das Indústrias do Ceará, confere credibilidade, inclusive internacional, às empresas. Outra empresa que recebeu o selo foi a do Júnior. Com mais de 30 anos de trajetória, a empresa aposta em inovação e tecnologia para produzir tecidos duráveis e de alta qualidade. Quando nós iniciamos, utilizávamos o subproduto de algodão. Alguns anos depois veio a reciclagem das confecções, onde passamos a utilizar os resíduos, desfibrar, transformar em puma novamente e posteriormente produzir os fios, ou seja, é um processo que volta a acontecer novamente. Sua camisa, a minha, volta ao mesmo estado. Isso tem tido impacto na sociedade e na economia da empresa? Com certeza, esse impacto é muito grande, tem muita relevância perante o município, o estado, e não só o estado do Ceará, porque nós abastecemos os estados Santa Catarina, São Paulo, Minas, o Brasil afora. Uma atração que marcou gerações está de volta ao Beach Park. Você aí que me acompanha e que há muitos anos frequenta o Parque Aquático, essa grande atração turística aqui do nosso estado. Você lembra da Moreia? O retorno foi para atender a muitos pedidos de quem tem uma memória afetiva do brinquedo. O toboágua deixou o Parque Aquático há alguns anos, o que gerou um movimento nas redes sociais. Joana frequenta o Beach Park há anos e lembra como era a Moreia de antigamente. A Moreia era aquele brinquedo que a gente ia já com aquela novidade, mais escuro, mais diferente do que os outros, né? Curtia muito a Moreia. E aí quando saiu, certamente você foi uma das pessoas que lamentou. Lamentei, com certeza. Já estou super ansiosa pela volta dela. Você está subindo agora, mas o que é que deu para observar? Parece que está uma experiência bem bacana, né? Nossa, só a subida já está muito diferente, colorida, mas diferente até dos outros, né? Das outras escadas, que é aquela coisa mais padronizada. Essa aqui já está bem diferente, então a expectativa está grande. A Moreia foi atualizada e chegou nesse período agitado de férias. A nova versão traz diversão para pessoas de todas as idades. O nível de adrenalina é considerado moderado. O início da aventura está a 9 metros de altura e a descida é rápida, mas cheia de experiências que mexem com os sentidos. Para encarar a aventura, basta o peso do corpo. A velocidade na descida pode chegar até 21 km por hora. Agora mais moderna, né? Então, com um visual diferente, a parte de iluminação interna, efeitos especiais, música na descida, enfim, sons, aromas. Então tem uma série de novidades. A subida, que é uma rede, né, que é bem diferente também. É a nossa primeira atração, que tem a subida, você pode subir pela escada ou pode subir por uma rede de arvorismo, então é diferente, torna a experiência diferente desde a torre, né, desde a fila. Então isso também é muito legal. É um reencontro, mas uma nova experiência também, né? Isso, uma nova experiência. Ao mesmo tempo é para toda a família, não é uma atração muito radical, então a partir de 1,20 m, qualquer idade, a partir dessa altura, pode participar. Então é legal também que ela é bem democrática, alcança vários tipos de gostos e públicos. Segundo o CEO do Beach Park, Murilo Pascoal, a volta da Moreia faz parte de uma série de novidades que estão sendo preparadas para os próximos meses. Temos um hotel novo, o Rana, temos um parque novo, o Arvorá, e temos o Pier da Beira-Mar, que também é uma atração nova. Então, tudo isso a gente acredita que vai transformar e vai fazer o Beach Park ser um novo destino, ou um destino ainda melhor do que ele é hoje. Para que as pessoas possam entender, isso é fruto de muito trabalho, de uma grande equipe, de muito estudo e de muita observação. Sem dúvida, isso aí é o que eu sempre falo, ninguém faz nada sozinho, a gente só faz as coisas em equipe, a gente tem um time muito bom em todas as áreas, em planejamento, arquitetura, engenharia, depois marketing, vendas, operações, enfim, administrativo, financeiro, todo esse time tem que trabalhar junto
para que as coisas funcionem. E graças a Deus todo mundo trabalha e dá certo e a gente consegue entregar um bom resultado. Segundo dados da Agência de Saúde Suplementar de janeiro de 2024, dos mais de 200 milhões de brasileiros, somente 51 milhões têm plano de saúde. O alto custo de um plano particular é visto como uma das causas da falta de acesso à rede privada de saúde da maioria dos brasileiros. No entanto, tem de se considerar o altíssimo custo para manter a saúde suplementar em funcionamento. Com o envelhecimento da população, isso pode se agravar. Quem vai nos explicar mais sobre as alternativas para reduzir os custos na rede hospitalar e, assim, priorizar o atendimento humanizado aos pacientes é a pediatra e pós-graduada em gestão de saúde, doutora Isabela Parente. Prazer recebê-la aqui nos estúdios da TV Otimista. Olá, Lucas. Queria que a senhora explicasse quais são as alternativas para esses altos custos. O que é que o cidadão pode fazer para conseguir ter acesso a uma saúde de qualidade, mas que ele não tenha que investir tanto em um país que o valor do salário mínimo é tão inferior ao custo de um plano de saúde, né? Bom, existe uma máxima na saúde que diz assim: a saúde ela não tem preço, mas ela tem um custo. Então a gente tem que considerar muito isso daí, dar aquilo que o paciente precisa, o que as pessoas precisam, mas dar o necessário. E daí nós temos que pensar muito, os gestores de saúde, as organizações de saúde, na questão da prevenção. A prevenção sempre ela terá o seu espaço, porque ela é menos custosa do ponto financeiro e mais efetiva. Principalmente porque o que aconteceu? Hoje as pessoas estão vivendo mais, há uma longevidade. Então, viver mais, mas viver bem, viver melhor. E para isso existe toda uma série de medidas que nós podemos, até porque nós sabemos que muitas das doenças que causam aumento desses custos, obesidade, diabetes e hipertensão, existem medidas preventivas, acompanhamento, programas voltados para isso daí, para exatamente esses pacientes serem acompanhados, terem uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, gastar menos de ponto de vista de sistema de saúde. Entra um fator muito importante que é, quanto mais comorbidades um paciente tem, mais caro fica um plano de saúde para ele, né? Com certeza, porque isso vai decorrer exames, internações. E para você ter uma ideia, Lucas, é exatamente o custo da saúde, ele está muito concentrado nessa questão das internações, exames laboratoriais. Tradicionalmente, principalmente aqui no Brasil, não só no Brasil, isso não é exclusividade do Brasil, mas a cultura hospitalocêntrica. O que é isso? É a questão de a saúde estar sendo resolvida a nível de hospital. Eu tive a oportunidade nessa pós-graduação que eu realizei em Madrid, o Centro de Estudos Financeiros, CEF, e durante o meu trabalho final, eu tive a oportunidade de passar uma semana no grande hospital de Madrid, o Hospital La Paz, onde eu conheci um programa desse tipo, porque ele integra a atenção primária com a atenção secundária e terciária. O que é atenção primária? É essa rotina, é o que o paciente vai de rotina para não agravar, para evitar doenças. Então, eles têm esse desenho muito bem estruturado, onde há uma comunicação da atenção primária, secundária e terciária. Então, isso para mim foi assim, eu voltei, isso foi em 2013, e eu voltei assim determinada, ainda tenho esse sonho de implantar isso a nível de um sistema hospitalar, porque ele é aplicável tanto público como privado. Como aplicar isso aqui no Brasil? A gente pode aplicar das duas maneiras, no público e no privado. Vou dar um exemplo do público, porque agora eu estou tendo a oportunidade de estar na gestão pública, na Fundação de Apoio à Gestão de Saúde de Fortaleza, a FAGEFOR, que é uma fundação da Secretaria de Saúde. Nós temos uma rede de saúde, que nós chamamos o ecossistema, super estruturado. Os postos de saúde, as policlínicas que já atendem um perfil mais especializado, e nós temos os hospitais. E aí, o que é que a gente... E sim, um grande hospital domiciliar,
que é o tratamento, o atendimento daquele paciente, exatamente daquele paciente crônico, daquele paciente acamado a nível de domicílio. Talvez seja um dos maiores hospitais, porque ele acaba sendo que meio invisível. Então, o que é que nós podemos fazer? Integrar, fazer com que essa rede converse. O paciente ele tem que ir rotineiramente para evitar adoecimento. Porque o que acontece, às vezes, se o paciente não consegue fazer essa atenção primária, participar preventivamente, qual é o caminho mais curto? Ele vai para uma emergência. E daí, muitas vezes, são pedidos exames totalmente sem necessidade, tá? Isso não é exclusividade de Brasil, não. Isso aí é cultural, faz muito parte da assistência médica, de um modo geral, porque o hospitalocêntrico, ele é imediatista, diferentemente de uma atenção preventiva, primária, onde você tem muito essa ideia da prevenção. Na Espanha, eles chamam o médico de cabeceira. Olha como é interessante. O médico de cabeceira, porque aquele que está do lado, tá? Então, é isso que eu acredito, é isso que nós podemos fazer com uma rede de saúde. E eu trabalhei também, eu tenho experiência em 2 grandes operadoras aqui de Fortaleza. E trabalhei mais de 10 anos nisso, juntando os dois, 15 anos. E realmente nós temos a oportunidade de fazer, é nisso que eu acredito. A gente pode fazer no serviço público e podemos fazer no serviço privado também, na saúde suplementar. Enquanto profissional da medicina, acredito que a senhora recomenda muito a esses pacientes a questão da atividade física, né? Que evita muito desses problemas que só podem ser sanados depois de desenvolvidos no hospital, né? Infelizmente. Se eles não são preparados e não deixam de existir antes na vida do paciente. Com certeza. São essas práticas, porque não custam, né, do ponto de vista financeiro. É uma caminhada, é uma dieta orientada. Você não precisa comer melhor pagando mais. Não, você precisa comer o correto. Felizmente, nós estamos melhorando desse ponto de vista por conta da informação qualificada. Mas nós temos aí uma janela de oportunidades que nós podemos ainda atuar na prevenção. Só um dado estatístico. Foi feito um estudo em São Paulo em 2023, no SUS, e mostrou-se que 15% das internações, elas não eram necessárias. Tá? Do ponto de vista financeiro, esse valor ele é infinitamente maior do que o investimento numa prevenção. É aquela consulta de rotina, é aquele exame adequado, são essas orientações com relação à dieta, atividade física, as boas práticas, antitabagismo também é importante falarmos sobre isso. O Brasil foi campeão nessa questão do antitabagismo, nas campanhas, e nós temos que sempre investir nisso daí. Porque todo esse cenário é que vai favorecer o adoecimento, a cronicidade e o aumento de custos. Internação que é a escala mais alta e mais cara, tanto para o paciente quanto para o hospital, né? Com certeza, e não é isso que nós queremos, né? O que eu falei, a saúde ela não tem preço, mas ela tem um custo, e nós não podemos desconectar disso daí. É nisso que eu acredito, se você olhar agora bastante para mim, meu olho está brilhando. Por quê? Porque eu estou aposentada, Estado, Prefeitura, eu era servidora, mas eu continuo na gestão porque eu acredito no projeto que qualifica a saúde, em medidas preventivas, onde nós tenhamos também, a nível hospitalar, um olhar humanizado, empático, porque é isso que nós procuramos. Quem procura um hospital não é como quem vai a um shopping, quem vai procurar ócio. Ele vai por conta de uma fragilidade. Então, nós temos que ter esse olhar empático e colocarmos no lugar do paciente. Eu defendo demais isso, Lucas, no meu dia a dia, com a minha equipe, fazer essa diferença. Profunda reflexão, doutora. Ai, que bom. Muito obrigado pela participação da senhora, viu? Tudo de bom. Obrigada. Até a próxima. Até. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes com mais destaques.
A força do varejo cearense está ganhando as ruas com a nova campanha da ACESU, a Associação Cearense de Supermercados, com apoio do setor supermercadista, redes associadas e fornecedores de grandes marcas nacionais. O ineditismo da ideia, que já despertou olhares curiosos de outros estados, remete a uma perspectiva de visão mais imersiva quando falamos da riqueza cultural cearense. Sobre isso, a gente recebe aqui no nosso estúdio o presidente da ACESU, Nidovando Pinheiro. Prazer recebê-lo aqui na TV Otimista. Olá, Lucas, tudo bem? Tudo bem. Explica pra gente um pouco a ideia, presidente, dessa campanha. Por que é importante a ACESU valorizar a cearensidade? O que é que isso significa na prática? Isso significa que o estado do Ceará tem um varejo, né, o segmento supermercado muito forte, né, o regionalismo. Então a gente veio trazer a campanha Cearensidade, que é exatamente para valorizar cada vez mais as redes regionais, né, que geralmente está estabelecida nos pequenos bairros, nos grandes bairros, aonde ali é gerado o emprego, gerado renda. Então a campanha foi mais voltada exatamente pensando nisso, pensando em levar a cearensidade, também levando essas informações para as lojas, né, que tem lá nos bairros, que é como falei, uma loja hoje quando vai ser inaugurada no bairro, geralmente ali o diretor da loja quer que contrate daquele bairro, né, daquela comunidade, porque ali já está gerando emprego, está chegando, então tem todo um trabalho que é construído. Então geralmente esses empregos são gerados 90% da comunidade. Olha aí. Então quando a gente oferece isso, a campanha Cearensidade, é exatamente para dizer, compre do cearense, compre do regional, que com certeza você está fortalecendo o nosso estado. É uma relação de ganha-ganha, né? Todo mundo sai ganhando, do consumidor ao trabalhador que ganha um emprego, né? Sim, Lucas, a gente temos feito muito esse trabalho de levar essas informações, né, para que a comunidade ela esteja junto, e nós como proprietários de loja gostamos muito dessa proximidade com a comunidade. E aí, a partir dessa idealização, vocês começaram a colocar em prática, né? A partir de quando isso aconteceu? Como é que tá fazendo para ganhar as ruas da nossa cidade e também de outros municípios, né? Porque a ACESU tem essa abrangência estadual também. Sim, ela começou agora no dia 1º de julho, né? É uma campanha que a gente vem fortalecendo com as mídias, né? Com o outdoor, levando para todo o estado, principalmente trabalhando nas redes sociais, com nossos fornecedores, parceiros que tiveram ao longo dessa campanha, que estão ao longo dessa campanha conosco. A gente desde já agradece, né, a todos que tiveram com a gente, e foi muito importante para que a gente pudesse fazer esse trabalho. Eu acho que é um início, a primeira nossa campanha, Cearensidade, que com certeza vai trazer aí muito resultado para o setor supermercado do estado do Ceará. E para quem não sabe, tem uma estrela cearense nessa campanha, né? Explica pra gente quem é. Sim, nosso garoto propaganda é o Falcão. A gente ficou muito feliz de ter conseguido trazer o Falcão. O Falcão é uma pessoa que é regional, né? Que diz tudo do estado do Ceará. E se tornou um personagem nacional. Então, o Falcão para a gente foi muito importante, tem a cara do Ceará, tem a identidade do Ceará, tem as palavras do Ceará, o nosso linguajar do estado do Ceará. Então, para a gente ficou muito feliz de ter conseguido trazer o garoto propaganda Falcão. É interessante que o senhor falou que vocês têm trabalhado com os fornecedores para poder entender qual é a demanda que eles têm em relação a esse próprio encontro com a cearensidade, né? Porque muitas vezes o fato de um fornecedor ter um contato com o supermercado não quer dizer que ele tenha e entenda a demanda daquele supermercado, né? De quais são os produtos, por exemplo, que ali são mais procurados justamente pela proximidade com o bairro, como o senhor falou, né? Tem uma questão de entendimento também. Isso, e a gente deixamos muito claro para as indústrias que teve com a gente, com os fornecedores, né, os distribuidores que tiveram com a gente, que assim, cada setor, né, cada rede ia negociar aquele produto específico para aquela região, para aquele bairro. Então isso foi muito legal. E o fornecedor gostou de a gente ter feito isso, não deixando para cada bairro, cada identidade, cada município que pudesse negociar aquele produto. Então, com certeza, isso favoreceu muito também para a indústria, também para a gente fortalecer,
principalmente as indústrias do estado do Ceará, não que não tivesse outras indústrias de outros estados, mas nós temos grandes indústrias e a gente fica muito feliz de cada indústria ter podido estar com a gente nesse momento. Antes dessa campanha, já havia essa prioridade da ACESU com esses fornecedores, com os pequenos supermercados, com os trabalhadores dessas regiões, dessas micro-regiões, como o senhor falou, né, que é onde ficam esses supermercados que normalmente são quem mais empregam os trabalhadores daquela região? A gente já tinha, mas agora eu acho que a gente fez assim um apelo maior, a gente dizemos para eles e dissemos, olha, a gente precisa do apoio de vocês e a gente quer construir isso junto. Eu acho que legal foi a gente construir junto, a gente fizemos um momento, depois sentamos vários momentos para poder definir, então isso foi que a gente trabalhou junto para poder construir essa ideia de fortalecer cada vez mais e estar mais próximo. Eu acho que indústria, a ACESU, né, Associação Cearense de Supermercado, junto com o setor supermercado, é muito importante esse momento e a gente fortalecer cada vez mais esses momentos que nós estamos tendo agora. O senhor já percebia essa demanda de chegarem para o senhor e dizer assim, ó, a gente está precisando fortalecer a nossa cadeia porque a concorrência com as grandes redes, com os grandes supermercados, ela chega a ser muitas vezes muito desleal, chegavam a dizer assim para o senhor? Sim, a gente já tinha escutado, inclusive através dessa campanha, a gente já para o próximo ano, já aproveitando, nós vamos ter aí a nossa feira no estado do Ceará, que queremos, logicamente, que venha os fornecedores, as indústrias de outro estado, mas a gente vai fortalecer o pequeno varejo, a pequena indústria, o pequeno transformador aqui do estado para que a gente leve para essa feira que nós não temos uma data ainda, mas com certeza vai ser uma grande feira que nós vamos fazer no centro de eventos. Agora, abrangendo um pouco mais esse tema, a ACESU está prestes a completar 50 anos, né, quase meio século, e isso também é uma prova e uma amostra de poder levar esse tema e mostrar que a ACESU está presente para os seus associados, né? Sim. Agora em julho nós estamos fazendo 49 anos, próximo ano, né, os 50 anos, então a gente está muito ansioso. Vamos lançar um livro contando a história do varejo supermercado no estado do Ceará, que é uma história muito bacana. Nós temos muitas histórias bacanas de pessoas que não estão mais, mas as empresas continuam, as segundas gerações, terceira, quarta gerações. Então acredito que vai ser um livro muito bacana e vamos ter aí uma história muito legal para contar do varejo do estado do Ceará. É interessante entender, por exemplo, como é que faz para um supermercado se tornar um associado na ACESU. O que é que o supermercado precisa? Ele precisa atender, por exemplo, a alguns critérios. Porque, por exemplo, para você viver a campanha de perto, você tem que, obviamente, ser um associado, né? Estar ali dentro daquele meio. O que é que precisa para ser associado? Para ser associado hoje é só entrar em contato com a associação, é muito fácil, a gente... temos vários cursos que estamos oferecendo, temos a escola ACESU, nós temos agora um fórum que vamos ter de prevenção no dia 26 de agosto, é o nosso 4º fórum que a gente faz no Teatro Rio Mar. Então assim, e vários outros treinamentos que ofertamos, temos a possibilidade de ir em Juazeiro, em Barbalha, em Iguatu e na minha terra Jaguaretama, através dos online, né? Então os cursos hoje, a maioria são feitos online, que a gente pode levar as pessoas, botar no auditório e treinar vários colaboradores ao mesmo tempo. Então a associação tem feito esse trabalho, nós temos construído um trabalho muito legal nas redes sociais, divulgando, e esse trabalho a gente quer continuar fazendo e com certeza é um trabalho para 2025 aí com um crescimento muito bom. Tem muitos benefícios, né, ser associado da ACESU? Sim, nós temos um benefício. Hoje, assim, a gente estamos muito atenados, levando aí tanto o governo do estado, está muito próximo do governo do estado, como ao município, como os outros órgãos. Então, assim, a gente hoje está muito próximo e a gente quer estar sempre próximo, levando informações, para que não ocorra, às vezes, um determinado atrito entre uma fiscalização ou sobre uma regularização. A gente recentemente tivemos com o presidente da Enel conversando sobre o nosso setor, algumas dificuldades. Então, quando a gente encontra alguma dificuldade, a gente tem ido até essas grandes empresas ou as grandes instituições para poder nos representar, a gente levar representação e a gente ter um acesso mais fácil. É necessário entender as competências da ACESU antes mesmo de se associar, né? Porque é preciso compreender qual é que é esse trabalho de bastidor mesmo, né, presidente?
de atender às demandas parte de uma necessidade muito grande de diálogo, né? Sem diálogo não tem como levar isso adiante. Sim, e às vezes a gente leva o diálogo já se antecipando, né? Alguma legislação nova, alguma lei nova, então a gente já vai se antecipando para a gente ir passando as informações para que os nossos associados, né, os próximos associados que possa vir, que a gente possa estar aí sempre representando o bem aqui no estado do Ceará. Falando um pouco de números, tem perspectivas de crescimento na geração de empregos no setor de supermercados, ou mesmo do próprio crescimento do setor, economicamente falando? Como é que está essa situação aqui no Ceará especificamente? O número de lojas de 2021 ele tem crescido muito, né? Ano passado foi aberto mais de 85 lojas. Estima-se essas 85 lojas representam aí aproximadamente aí empregos diretos em torno de 9 mil, 10 mil empregos diretos. E esse ano a previsão é que a gente ainda chega aí uma abertura no estado do Ceará de umas 70 novas lojas, representando aí de 7 a 8 mil em geração de empregos. É muito impactante, né? É muito impactante, é muito impactante. No ano de 2021, 2023, 2021, 22, 23, a gente chegou a abrir mais de 100 lojas ao longo, cada ano, mais de 100 lojas. O senhor atribui esse crescimento a quê? A mudança pós-pandemia? A mudança pós a pandemia surgiu muito os investidores que até então não tinha. Esse investimento hoje é bancado pelo investidor e ele tem ele faz alocação. Então isso tem agilizado bastante, porque quando era para o proprietário fazer a construção, um ano ele comprava o terreno, passava 2 anos para construir e apareceu o investidor, né, que faz a loja, deixa a loja pronta e o proprietário vem lá, aluga o espaço e monta a loja. Então isso acelerou. Isso precisa, como o senhor falou, do diálogo, mas também da perseverança dos pequenos empresários, né? Porque não acredito que não é fácil investir nesse mercado, porque as variações são muito constantes de preços, de mudanças, de legislação, como o senhor também falou. Sim. Mas a perseverança ela é fundamental também no contato com a Cesul, né? De acreditar. Sim, de acreditar, de buscar informações. A gente temos empresas para indicar onde eu posso fazer uma pesquisa que eu posso colocar num supermercado. Então, onde é que tem ainda área ainda que dá para mim colocar um supermercado. Então, eu acredito que sempre a Cesul seria um canal de acesso para que ele possa ver, encontrar alternativa, buscar informação. A gente temos um grupo onde discutimos várias alternativas de opções, né, de novos negócios. Está muito em foco hoje a questão dos malls, né? Tem surgido ao distante mais assim, em bairro, né? Como eu disse, né? Nem bairro de periferias, classe média, né? Classe baixa. Então tem surgido os malls e geralmente tem um supermercado, ali tem uma farmácia, tem um pet, tem um restaurante. Então isso tem surgido muito no estado do Ceará, tem sido algo que tem crescido muito, né? Nos bairros. Além da campanha, dá para perceber que a pesquisa e a estratégia são aliadas, né, da Cesul nesse momento de retomada ainda desse setor que foi tão diretamente afetado durante o período de pandemia, né? Sim, foi muito afetado, mas assim, a gente temos buscado, eu acho que houve para a gente também um ensinamento muito grande no período de pandemia. A gente tivemos que se adaptar a vários protocolos, né, a vários decretos. A gente tivemos que contratar muito mais gente, mas graças a Deus, assim, a gente conseguimos e que bom que todos estamos bem, né? Perfeito, presidente. Muito obrigado pela participação do senhor, pelas informações e muito sucesso nessa campanha da Cearensidade, que ela tenha vida longa e que ela se perpetue pelos próximos anos com um impacto muito positivo. Obrigado, Lucas. Eu agradeço a todos. E tenho certeza que vai ser uma campanha que vamos deixar aí o nome da Associação Cearense, que representa todos nós muito bem no estado do Ceará e que com certeza vai levar aí muitas informações e também levar comunicação para o nosso consumidor final. Perfeito. Obrigado, presidente. Até a próxima. A gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes com mais destaques.
O LIDE Ceará, grupo de líderes empresariais do estado, promoveu em Fortaleza o Fórum de Sustentabilidade da região Nordeste. O encontro reuniu líderes empresariais e especialistas para discutir práticas de desenvolvimento sustentável. Encontrar as estratégias para um desenvolvimento econômico que priorize o meio ambiente esteve no centro da discussão. Os desafios e as oportunidades para o desenvolvimento sustentável no Nordeste pautaram o Fórum do LIDE Ceará. Nós estamos ressaltando hoje nesse fórum o I, né, o ambiental do ESG, o I do Environment. Então, a ideia de trazer o fórum foi, primeiro, trazer o Banco do Nordeste, que sem dúvida é a instituição de fomento e financiamento mais importante da região e está cada vez mais olhando para as empresas que são mais sustentáveis. Por conseguinte, as empresas terão que fazer uma adaptação da sua visão para o desenvolvimento sustentável no sentido de captar recursos. O banco ele acompanha as diretrizes nacionais, evidentemente que a gente tem um diferencial, que é o Fundo Constitucional, né, o FNE, ele já tem um subsídio por trás dele, então já tem taxas de juros menores. Agora, toda vez que há um movimento da Selic de diminuição, isso nos ajuda justamente porque nossa atratividade aumenta mais ainda. Então a gente espera realmente que haja até o final do ano uma melhoria da condição econômica, que as taxas caiam, voltem a cair, porque é muito importante aqui para o Nordeste. O FNE ele tem essa condição de ter uma taxa mais competitiva. Então, toda vez que há movimentos da Selic, para nós é movimentos ainda maiores em virtude da atratividade do FNE. Um dos pontos de maior discussão por aqui foi o crédito de carbono. Ele nada mais é que a moeda utilizada para representar cada tonelada de carbono que deixa de ser emitida para a atmosfera. Empresas e países com altos níveis de emissão devem começar a comprar esses créditos para compensar as emissões. A expectativa é de que nos próximos anos o interesse nesse mercado aumente em todo o mundo, incluindo, é claro, o nosso estado. O especialista em crédito de carbono presente no fórum, João Silvério, pontuou que as reduções já estão acontecendo e incluem ainda outros gases poluentes. O crédito de carbono é uma moeda que foi criada lá no Protocolo de Quioto, em 2003, se não me engano, e ele é uma moeda para a gente descarbonizar o mundo e combater as mudanças climáticas, né? Então essa é a moeda, é carbono equivalente, não é só monóxido de carbono ou dióxido de carbono. Ele tem outros gases também, como o metano, que é 20 e poucas vezes mais poluentes do que prejudiciais do que o próprio CO2, e o outro que se fala muito é o óxido nitroso, que principalmente vem da agricultura e pecuária, que este aí é mais de 200 vezes mais impactante do que o monóxido de carbono, o dióxido de carbono. Entre os empresários que marcaram presença no fórum estavam o presidente do grupo BSPar, Beto Studart, representando a sustentabilidade na construção civil, e o presidente do conselho do grupo Servitec, Lauro Fiuza Júnior. Ele falou sobre as iniciativas do setor de energia para a sustentabilidade. Desde o início, a Servitec trabalhou com energia, fazendo primeiro ar-condicionado, depois cogeração, ventilação. E, obviamente, na nossa evolução, a gente entrou na geração de energia propriamente dita com a eólica. Fomos pioneiros no Brasil em eólica, depois fizemos cogeração e, finalmente, exploramos a energia solar. Então, somos um grande investidor em energia solar, agregando muitos fundos de investimentos nacionais e estrangeiros. Nós acreditamos muito no futuro da geração de energia sustentável e esbarramos agora com o grande desafio de transformar o hidrogênio verde como o maior transportador de energia do mundo. Já o presidente executivo do grupo, Edson Queiroz, enfatizou a responsabilidade das grandes empresas na liderança de ações sustentáveis. O grupo, por si só, na sua vocação, ele já tem iniciativas sustentáveis, porque o gás GLP ele é um gás transitório para que a gente tenha energias renováveis no futuro.
Da mesma forma, hoje, se a gente pegar a matriz energética do Brasil, ela tem 1/3 da sua matriz voltada à lenha. Então, as pessoas cozinham com lenha. E hoje, se você pegar o gás GLP, ele é 47 vezes menos tóxico do que o gás a lenha. Então, já está na nossa vocação, está trabalhando com essa matéria. Do ponto de vista interno do grupo, é um pouco diferente. Nós temos diversas iniciativas com todas as companhias, porém, nós decidimos adotar, antes de entrar com uma estratégia específica de ESG, nós resolvemos investir em saúde, segurança e meio ambiente. Então, através da metodologia da DuPont, que é uma das melhores metodologias que existem no mundo em relação à saúde, segurança e meio ambiente, nós resolvemos padronizar o grupo e, a partir daí, desdobrar toda a metodologia dentro do grupo para que, a partir do ano que vem, a gente entre com uma estratégia específica, com reportes, indicadores, etc., no que diz respeito à saúde, segurança e meio ambiente, atrelada ao ESG. No que diz respeito ao gás empresarial, aí é um pouco diferente, por quê? Porque nós trabalhamos a conversão energética dos nossos clientes. Então, as indústrias hoje que têm combustíveis fósseis, que são extremamente poluentes e tudo mais, a gente trabalha para que seja convertido o gás GLP e a gente possa reduzir a emissão de carbono. Em busca de certificar produtos e serviços brasileiros que demonstram compromisso com práticas socioambientais responsáveis, está em vigor em nosso país o programa Selo Verde Brasil. Para entender os impactos econômicos, ambientais e sociais do programa, que representam uma iniciativa estratégica em busca da sustentabilidade, a gente conversa agora com a diretora da Faculdade INBEC, a Eveline de Castro Correia. Prazer em recebê-la aqui na TV Otimista. O prazer é todo meu. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse assunto. Vamos lá, quais são os impactos desse programa aqui no país? O que é que o programa significa e o selo também para as empresas? Lucas, esse programa já era uma expectativa, né, internacional, porque é uma adaptação do Brasil à certificação de produtos e serviços no sentido de atender a demanda das diretivas da União Europeia. Então, esse selo, por meio do decreto 12.063, ele veio para regularizar, né, regulamentar, na verdade, a possibilidade de empresas, sejam elas públicas ou privadas, na produção, na cadeia produtiva dos produtos, para que haja um envolvimento maior na cadeia produtiva de sustentabilidade. E quem vai entregar esse selo? Quem vai certificar essas empresas a partir de agora? Existe um programa, é claro, que já está em vigor, a lei já foi aprovada, mas a partir de agora, como se dá esse processo? Quem chancela? Então, o decreto ele é amplo, né? Ele é amplo, ele diz os objetivos, ele fala na importância dessa certificação. Entretanto, a regulamentação abaixo do decreto, essa certificação, como a gente fala, ela será dada pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que detém padrões internacionais de certificação, e pelo Inmetro, né? Então, terá que passar por vamos dizer assim, uma certificação do Inmetro, o produto, e aí, de acordo com a regulamentação da ABNT, esse selo será emitido. O que é que muda na minha empresa se eu sou um empresário e passo a receber esse selo, se eu me adequo a essa programação de práticas ambientais, socioambientais responsáveis? Bom, a gente tem vários vieses, mas nós temos o viés socioambiental, né? Porque cada vez mais os consumidores e a própria sociedade está ansiando por esse tipo de satisfação, por esse tipo de produto. Há uma cobrança da sociedade com relação a isso. E o outro viés é o viés econômico. Então, para você ter competitividade no mercado, você precisa estar adequado a esses fatores para poder exportar, sendo bem prática na situação, né? Para haver possibilidade de exportação, porque as empresas, tanto dos Estados Unidos como da Europa, elas são obrigadas, na verdade, a aderir ao programa de sustentabilidade e se elas forem importar, no caso, elas precisam de certificações. Então, dá ali uma chancela àquela empresa e, obviamente, abre portas. Diretora, isso vale para quais empresas? De uma empresa pequena, de um restaurante, por exemplo,
a, sei lá, um consultório odontológico, a uma empresa que atua no mercado industrial? Vale para quem? Excelente pergunta. Assim, eu tenho uma certificação de ESG, né, Ambiental, Social e Governança, sou professora, e assim, a gente tem um MBA de ESG, Lucas, e essa é a principal pergunta. Até nas próprias consultorias, é a principal pergunta. Isso só vale para a sociedade anônimas? Só vale para a empresa de capital aberto? Lá no início, sim, agora não mais. Então, assim, a pequena empresa, a média empresa, ela precisa se adaptar a esses critérios de ambiental, social e governança. Inclusive, o SEBRAE, né, a rede nacional, o SEBRAE, ele tem também programas de capacitação, de treinamentos e certificações, justamente para pequenas e médias empresas. Porque não é só a questão socioambiental também, é a questão de mitigação de risco. Então, se eu tenho uma pequena empresa, mas eu tenho uma visão ali de não ter riscos do negócio, porque hoje, Lucas, não dá mais para ter risco, tá? Então, a gente precisa mapear esses riscos para que não haja até a insustentabilidade do próprio negócio. A senhora acredita que isso, em um médio, curto prazo, pode se tornar um diferencial competitivo no próprio mercado? Ou seja, eu como cliente vou a uma empresa que recebe um selo como esse, isso pode vir a acontecer do ponto de vista prático mesmo? Já está acontecendo, né? Vocês que são da área da mídia, vocês estão vendo impulsionamento, inclusive, da mídia e da sociedade em relação a isso. É a primeira Olimpíada no mundo que se dá se falando em sustentabilidade e se identificando práticas que foram ditas sustentáveis e não são. Então, a sociedade está cobrando. Então, esse diferencial ele é muito importante. Ele é muito importante, como eu lhe digo, no ponto de vista social, no ponto de vista humano mesmo, porque a gente produz 3 vezes mais por ano do que a gente pode consumir. E aí nós estamos vendo que agora já urge, já não tem mais o que fazer. Né? Então, além desse plano social e desse plano cidadão e humano, existe o plano financeiro. E eu acredito que sim, tanto empresa média como pequena tem que se adaptar. Se a gente remeter a algum tempo, não é nem tanto tempo assim, mas se falava muito nos ISOs, né, das empresas, naquelas certificações tradicionais que envolviam um mapeamento diferenciado da empresa, mas não estava necessariamente atrelado ao ambiental, à governança ou ao social, né? Agora, isso vem se transformando. Daqui a pouco, talvez, ou não sei se essas práticas de ISO, por exemplo, já estarão incorporadas ao ISG, né? Ao ESG aqui no Brasil. Nós temos, dependendo da operação, nós temos as ISOs que são, se aderem, né? Por exemplo, saúde e segurança do trabalho, capacitação. Então, nós temos várias ISOs que estão ali em consonância. Só que as ISOs são regras, são normas, inclusive de riscos também, mas a gente via que era ali em alguns casos, aí no passado, não muito remoto, era mesmo só para ter ali uma validação, e aquilo era corre, vamos fazer, e ali mostra e acabou. Só que com a chegada, né, da obrigatoriedade dos padrões de ambiental, social e governança, repito, para a sustentabilidade financeira da operação, essas ISOs elas se incorporam ali como alguns, vamos dizer assim, produtos que podem ser utilizados. Tá? Mas elas eu não acredito que as ISOs vão acabar, eu acho que elas fazem agregar, tá, a própria prática do ESG, que hoje é realmente o que a gente está buscando. Se a gente pegar o que aconteceu no Rio Grande do Sul recentemente e remeter para o presente, né, para a atual situação, empresas de lá, por exemplo, que estão envolvidas no processo de reformulação do Estado gaúcho, elas sairão na frente justamente pela preocupação com o que aconteceu, né? A gente viu que o que aconteceu ali está ligado diretamente às alterações climáticas, né? Claro, um pouco da irresponsabilidade do serviço público, né? Que não geriu bem, mas está relacionado à atividade climática mais intensa que o nosso país e o mundo tem vivido, né? Empresas que se preocuparem com isso também saem à frente lá e aqui, né? Até por uma questão de antever o que aconteceu lá. Isso, exatamente, é o que a gente faz, é a mitigação de risco. É sobre isso que a gente está falando. A gente não pode, a gente chega numa empresa para aplicar essa jornada ESG,
não no sentido lúdico, mas no sentido justamente de você dizer, olha, essa operação vai dar problema nisso, vai dar problema. É como se fosse uma auditoria que você faz tanto no setor ambiental como no setor social e, sobretudo, na governança, porque é a partir da governança que tudo começa. Tá? Então, a governança é justamente a administração, os comitês, como funciona aquela operação. Então, a governança ela não é só numa empresa grande. Uma pequena empresa ela tem que ter a sua operação administrada. Então, assim, justamente as empresas que vão se adaptando, elas passam por problemas, é fato. Mas há uma possibilidade ali desse problema ser antevisto para, como no caso de Brumadinho, por exemplo, né, que foi um momento em que o Brasil foi exposto para o mundo todo e a gente viu ali situações ainda hoje, né, que estamos colhendo. Antigamente, Lucas, pensava o seguinte, não, aconteceu um problema lá na África, nós não temos nada a ver com isso e vida que segue. Só que agora não funciona mais assim. A gente percebe, inclusive, a repercussão no bolso quando uma coisa acontece lá do outro lado do mundo. Então, é sistêmico. Tudo é sistêmico. E global. E global. Perfeito. Exatamente. Eveline, muito obrigado pela participação da senhora. Tudo de bom, muito sucesso, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando desse assunto tão importante. Até a próxima. Obrigada. O Destaques de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.